Olá, boa tarde. Hoje nós vamos corrigir as atividades das três últimas aulas, aula 26, 27 e 28. O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o caderno de geografia e nessas atividades vão acompanhar a videoaula e vão corrigir as mesmas nos cadernos de vocês. Se vocês acertarem, coloquem o C de certo. Errou, dá um risco na frente da questão, apaga e corrige. Eu vou aproveitar que eu vou corrigir as atividades e rever o que foi dado junto com as atividades, ok? Então, vamos lá. Então, gente, olha só. A primeira aula que eu vou corrigir é a aula número 26. Então, nós começamos a trabalhar nessa aula a regionalização do nosso país. Eu dei para vocês um quadro explicativo, passei uma videoaula para vocês assistirem em casa e depois resolver as atividades propostas. Então, vamos lá. Entendam o que é regionalizar e como a formação das regiões pode ajudar na compreensão do espaço geográfico do mundo em que vivemos. Frequentemente ouvimos falar de uma região ou outra do espaço, mas o que isso significa? Por que será que as pessoas estão dividindo os espaços em regiões? Afinal, o que é regionalizar? Então, eu vou aproveitar a pergunta, fazer um gancho e começar a responder as atividades. Por que a gente tem que regionalizar um determinado lugar? Para facilitar a nossa vida. Eu dei um exemplo típico aqui, ó. Vou regionalizar a área da minha casa. Então, eu tenho que escolher um critério de regionalização. Né? Eu não posso simplesmente chegar e montar uma casa sem regionalizá-la. Então, eu tenho que ter uma área para os quartos, uma área para a cozinha, um quintal, uma sala, né, para poder receber visita, um lugar onde eu possa comer à vontade. Então, isso chama-se regionalizar. Isso facilita a nossa vida. Né? Então, já expliquei isso para vocês também em sala de aula. Então, regionalizar é para facilitar. Se eu pego a minha casa, entro nela e não tenho noção de onde fica um quarto e outro, onde fica a sala, onde fica a cozinha, eu vou me perder dentro dessa casa, ou essa casa vai virar uma bagunça. Então, a nossa casa já é um exemplo de regionalização. Exercício número 1. Explique o que significa regionalizar. Então, eu acabei de explicar para vocês. Regionalizar é para facilitar, né? Então, a gente vai regionalizar para organizar, tá bom? Então, eu vou colocar a resposta aqui para vocês em vermelho. Então, regionalizar. O que é regionalizar? É dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Vou copiar aqui e colar para andar mais rápido. Então, aqui está a resposta. Ela estava lá no quadrinho azul. Mas no vídeo também tem algumas informações, tá bom? Então, ou seja, vamos completar a resposta. Agrupar por semelhanças. Né? Então, é isso aqui. Quais critérios a gente pode utilizar para regionalizar um determinado espaço? Então, a gente pode usar critérios físicos, naturais ou socioeconômicos. Podemos utilizar critérios físico, naturais, no caso de geografia, da nossa casa o critério é físico, né? Ou socioeconômicos. Bom, vai depender da necessidade do local.
Aí, aqui embaixo, eu digitei errado. Ou eu digitei errado ou foi na hora de digitar a atividade. Na verdade, aqui é o seguinte. Aqui são dois critérios. O físico natural, que é um exemplo, e o socioeconômico seria outro exemplo. Então, o que eu pedi para vocês? Cite um exemplo de regionalização para cada um dos critérios abaixo. Então, vamos falar do critério físico natural. Então, a gente pode dividir o mundo em continentes, né? É um exemplo. A gente pode dividir pelos tipos de clima, vegetação, relevo, hidrografia e etc. Então, esses são critérios físicos, a parte física do planeta. Eu coloquei para vocês aqui a divisão do mundo, porque a gente vai ter uma visão geral, né? A gente pega o planeta Terra, mas a gente pode dividir, por exemplo, igual agora a gente vai estudar a regionalização brasileira, a divisão do Brasil. A gente vai pegar cada uma das regiões e estudar cada um desses critérios separadamente por regiões. Depois, socioeconômico, a gente pode usar o exemplo da divisão do mundo em norte e sul. É um exemplo. Em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. É outro exemplo. Né? Desenvolvidos, países ricos, subdesenvolvidos, países pobres. Países emergentes também é um exemplo. Né? País emergente é aquele que está se industrializando e crescendo economicamente. Então, esses exemplos aí podem ser usados como uma divisão socioeconômica. A gente ainda pode citar também a divisão da América em anglo-saxônica e latina. É um exemplo de divisão socioeconômica, né? A anglo-saxônica, quando se fala o inglês, a latina é a língua de origem do latim, originada do latim. Então, temos aí os dois exemplos. Qual que é a importância de se regionalizar um determinado espaço? Eu falei da casa da gente, né? Então vamos colocar assim, vamos imaginar, vamos passar da nossa casa para o país. Contribuir para planejar, para administrar, para organizar, né? Determinar características de cada um dos espaços. Então, regionalizar é importantíssimo. Imagine se a gente não tivesse regionalizado o Brasil. Nós teríamos que estudar o Brasil como um todo, sendo que ele possui 8,5 milhões de quilômetros quadrados aproximadamente. Então, quando eu divido em regiões, eu facilito o estudo. Quando a escola de vocês é dividida em salas e em séries, ela facilita a vida do professor. Né? Ele sabe qual matéria que vai dar em qual turma, qual assunto que vai ser trabalhado, onde está localizada a turma dele e assim por diante. Né? Quando eu regionalizo o armário da minha casa, que eu chego com as compras do supermercado, eu facilito a minha vida. Eu sei onde está o produto de limpeza, onde estão os produtos que eu preciso manter gelados, onde está a parte de biscoito, de lanche, onde eu coloco os mantimentos que são usados diariamente, que é o arroz, o feijão, o açúcar. Se eu não regionalizo a minha cozinha, quando eu chego com as minhas compras, eu provoco um tumulto pessoal na minha vida diária. Então, olha como que é importante regionalizar. A gente começa mesmo da nossa casa para a gente entender essa importância. Então, vamos dar a resposta. Para determinar as características de um espaço, né? Fica mais fácil. Contribui, vamos complementar isso aqui para ficar bom. Contribui no
planejamento e administração dos territórios, países, estados, municípios e eles, né? Municípios. Municípios, eu vou colocar reticência, não vou colocar etc. não. É do mundo, né? Também a gente tem aí o mundo dividido em países, né? Fica mais fácil a gente estudar. Então, a resposta do número 4 está dada também. Agora, nós vamos para a próxima aula, que é a aula número 27. Então, corrijam direitinho o caderno de vocês, não deixe de corrigir. Na aula 27, eu passei mais uma videoaula, né, que foi uma amiga minha que fez essas aulas e me cedeu, deixou que eu usasse também. E vocês teriam que, a partir da aula e da imagem, responder as questões. Então, vamos lá. Questão número 1. Quais fatores levaram à necessidade de se regionalizar o Brasil? O Brasil é um país muito grande, ele possui dimensões continentais, o que já dificultaria muito estudar o país sem regionalizar. Nós temos uma grande variedade natural, devido também ao nosso tamanho, à nossa extensão territorial, né? Então, para a gente estudar esses biomas, né, por exemplo, região do Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, a gente teria que ter uma regionalização para facilitar. Nós temos, apesar de estarmos na zona climática tropical, nós temos uma variedade desse tipo de clima dentro do país, então isso também seria um fator, e também nós temos uma ampla variedade cultural. Né? Quando os europeus chegaram no Brasil, quem habitava o Brasil eram os indígenas. Junto com os europeus, eles trouxeram os escravos da África, e houve uma miscigenação. Vocês viram isso aí comigo nas aulas anteriores, em vídeos, inclusive. Então, isso dificultaria muito o estudo do nosso país se a gente não regionalizasse o Brasil. Então, vamos à resposta. Porque é um país Jesus de dimensões continentais. Quando a gente fala de dimensões continentais, pensem que o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e a Europa tem 10 milhões. A Oceania tem pouco mais de 8 milhões e 600. Então, nós temos tamanho relativo ao de continentes situados no planeta Terra. Possui uma grande variedade natural. Então, eu vou colocar entre parênteses só para vocês lembrarem, tá? Relevo, vegetação, agora eu vou pôr reticências, clima, etc. e tal. E também possui, eu não vou colocar, repetir a palavra possui não, e também uma ampla variedade cultural, né? É uma mistura de raças entre europeus, africanos e indígenas. Então, a resposta está aí. O que significa a sigla IBGE? Essa aí é muito fácil, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, aqui eu já fiz uma colinha para a gente adiantar o processo. Ó.
Então, aqui eu peço, eu já respondi, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a sua função. Então, aqui, ó, o IBGE tem atribuições ligadas à geociência, estatística social, né, quando fala de sociedade, demográfica, que é população, e dados econômicos, e que inclui realizar censos, inclusive esse ano seria realizado um censo para a contagem da população. Devido à pandemia do Covid-19, não foi possível. E organizar informações obtidas nesses censos, para suprir os órgãos das esferas governamentais federais, estadual e municipal, e para as instituições e o público em geral. Então, prestem atenção. O IBGE, ele tem a função de ajudar, entre aspas, a governar o país. O presidente quer saber quantos habitantes tem no Brasil. Ele pede o IBGE para fazer a conta. Quantos jovens tem nessa população? O IBGE já vai trazer a conta pronta. Como que está a situação econômica de Ressaquinha em relação ao Barbacena? O IBGE vem, faz uma pesquisa e, a partir dessa pesquisa, ele dá esse dado para o governo federal. Ele pergunta assim, quantos alunos, existe um censo chamado Censo Educacional, quantos alunos têm matriculados na Escola Municipal Belisário Moreira? 200. Desses 200, quantos foram reprovados? 50. O que está acontecendo então? Por que esses alunos estão sendo reprovados? Para a gente tomar uma providência. Né? Se ele recebe um dado do IBGE, que a maioria da população, por exemplo, é de jovens, ele sabe que ele tem que investir em emprego. Se ele recebe um dado do IBGE, que a maioria da população é idosa, ele sabe que ele vai ter que investir na previdência, em saúde preventiva do idoso, cuidados preventivos, etc. Ah, mas e se ele recebeu, professor, um dado de que a maioria da população do Brasil é de crianças e adolescentes? Então, ele vai ter que investir mais na educação para que futuramente esses jovens tenham emprego. Bom, então a função do IBGE ela é muito importante. Então, gente, a resposta é a seguinte: o IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é a primeira parte da pergunta. A função tem atribuições ligadas às geociências, estatísticas sociais, demográficas e econômicas, que inclui realizar censos, organizar informações obtidas nos censos, suprir os órgãos das esferas governamentais, federal, estadual e municipal. E ainda tem uma outra parte da pergunta, que é a seguinte: quando ele foi criado? Então, ó, o IBGE foi criado em 1934 e instalado em 1936, né, quando ele começou realmente a funcionar. Ele começou com o nome de Instituto Nacional de Estatística. Depois é que ele adquiriu o nome atual. Então, o nome atual data de 1938 e a sua sede está no Rio de Janeiro. Uma outra coisa importante do IBGE que eu esqueci de comentar com vocês. Agora, nesse período de pandemia, a gente está vendo falar muito no IBGE, né? Os comentários, né, os noticiários citam muito IBGE. Por quê? Porque eles buscam informações a respeito do Covid-19, né? Dados, né? Número de mortos, número de pessoas que foram contaminadas, quais são os estados que têm o maior número de contaminação. Inclusive, eles mostram um mapa na TV, mostrando por regiões brasileiras. Depois eles pegam para os estados, né? Quais são os estados que têm maior índice de contaminação, quais os que têm menor índice, qual que já passou pelo pico da pandemia, qual que ainda vai passar. Olha como que o IBGE é importante, né? Com ele facilita muito a nossa vida. E a gente saber essas informações com dados precisos é muito importante também. Só nós não, imagina para o governo e para o Ministério da Saúde. Depois, o exercício 3. Cite 3 exemplos de utilização prática dos dados do IBGE. Eu acabei respondendo isso para vocês, né? Mas agora eu vou colocar a resposta aqui. Então, vamos lá. São importantes
para compreender a situação do país em termos econômicos e sociais. E facilitando, que se coloca esse aqui vai ficar feio, facilitando a sua administração. Resposta dada. Né? Então, vou dar exemplos, né? Pediu exemplos, vamos lá. Exemplos. Contagem da população. Eita. Censo educacional. Ele chama educacenso, esse censo aqui. Né? Situação, vamos colocar do Covid, a gente está vivendo esse momento. Situação do Covid-19 no país. Taxas de desemprego, ele pesquisa também. Nossa, é muita coisa, etc. Então, agora nós temos a última pergunta. Deixa eu ver se eu consigo trazer ela aqui para cima para vocês. Não consigo, gente. Última pergunta. Quais as formas de regionalização do Brasil? Então, o Brasil foi regionalizado de algumas formas diferentes. Então, nós temos a divisão oficial, que foi feita pelo IBGE, IBGE. A última divisão ela foi feita em 1988, foi quando Tocantins passa a existir como um estado. Antes ele pertencia a Goiás e agora ele é um estado, tá bom? Passou para a região norte. Nós temos também a regionalização geoeconômica. Essa regionalização foi feita pelo Pedro Geiger. Essa aqui do Brasil, ela divide o Brasil em 5 regiões. Então, vamos lá. Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Essa aqui que o IBGE usa, tá? Ela usa para todas as atividades. Ele usa, desculpa, para todas as atividades. A geoeconômica, que foi o Pedro Geiger, ela divide o Brasil em 3 grandes regiões. Então, quais são elas? A Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. E nós temos os 4 Brasis. Quem criou essa regionalização foi o Milton Santos, que foi um geógrafo
importantíssimo no estudo da geografia do nosso país. E Milton Santos e Maria Laura Silveira, que ajudou ele. Então, quais são os 4 Brasis? Os 4 Brasis são a Amazônia, o Nordeste, o Centro-Sul e a região concentrada. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui agora? Eu até coloquei um mapa aqui, tá vendo? Mostrando a divisão do IBGE. O critério foi o natural, ele usou as características naturais. Depois, geoeconômica, de acordo com a formação histórica dessas regiões. Aí vocês percebam aqui que Minas Gerais, o norte de Minas, ele pertence inclusive à região Nordeste, porque ele parece muito mais com o Nordeste do que com a região Sudeste do Brasil. Tá vendo? E aqui nós temos os 4 Brasis. Né? Qual foi o critério? O técnico, científico e informacional. Então, olha só, aqui foi feito pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aqui na geoeconômica foi o Pedro Geiger que estudou o país e fez a regionalização dele. E aqui veio o Milton Santos e Maria Laura Silveira. Então, cada um usou um critério e regionalizou de acordo com o seu interesse. Voltando à nossa casa, é assim que é feito também. A gente regionaliza de acordo com os nossos interesses e para facilitar a nossa vida. Então, regionalizar vai depender da minha necessidade ou da necessidade de quem está fazendo a regionalização naquele momento. Quando eu citei os mapas que apresentam nos jornais sobre o Covid-19, é também o interesse. Eles regionalizam de acordo com a evolução ou não dessa doença. Então, pega um mapa do Brasil e cria um mapa em cima do Covid-19, da evolução da doença. Então, regionalizava de acordo com a minha necessidade ou com o meu interesse. Então, aqui nós temos esses 3 mapas que a gente vai aprofundar eles numa próxima aula. Então, vamos lá. Passar isso aqui para vocês de vermelho, para vocês entenderem que isso aqui é a resposta e ficar mais fácil de corrigir em casa. Então, a aula número 27 também está corrigida. Última aula para corrigir é a aula 28. Né? Então, eu dei para vocês 2 links de 2 vídeos curtíssimos e a partir desses 2 vídeos vocês iam responder as questões. Qual que é a intenção de trabalhar com vocês esses 2 vídeos? Para vocês perceberem que a configuração territorial do Brasil, ela foi sofrendo modificações ao longo dos anos. Então, nem sempre foi igual. Né? A gente já começou pelas capitanias hereditárias, na época da linha do Tratado de Tordesilhas, onde uma parte pertencia a Portugal e outra a Espanha, e chegamos à atual configuração territorial do país. Então, o primeiro link, ele mostra a modificação por estados, né? Estados que foram territórios. São Paulo, se vocês voltarem aí o vídeo e assistir, é aquela parte onde aparece São Vicente. São Paulo ocupava um território imenso e ficou pequenininho atualmente. A região sul do Brasil também perdeu território para a região sudeste. A região norte ganhou o território, que foi o Acre. Então, assim, houve muitas modificações. Ainda vão acontecer algumas, com certeza, porque o mapa do Brasil e do mundo, ele não é imutável. Ele pode sofrer modificações, tá bom? Então, a primeira pergunta: é correto afirmar que o Brasil teve uma mesma configuração territorial? A resposta é não. Eu acabei de dar a resposta. Ele foi sofrendo modificações ao longo do tempo. Então, vocês poderiam colocar o seguinte: percebe-se que as mudanças ocorridas na configuração do nosso território coloquei como, gente? Percebe-se
as mudanças. Esse aqui não existe, não. As mudanças ocorridas na configuração do nosso território a partir das transformações mostradas no vídeo. Vou colocar de vermelho aqui, tá? Então o vídeo deixa isso muito claro. O nome dos estados brasileiros sofreram alterações ou se mantiveram mesmo ao longo dos tempos? Sofreram alterações. Também fica visível, né, lá no vídeo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Exemplo. São Paulo chamava-se São Vicente. Tocantins era conhecido como São João da Palma. A capital de Tocantins, inclusive, é Palmas. Tem várias modificações, tá? Eu só citei algumas que eu vi no vídeo, né? Mas, assim, se vocês observarem o vídeo, vocês vão ver N modificações. Dá para fazer até um jogo, um bingo, né? Para a gente brincar disso aí, se a gente tivesse em sala de aula. Acompanhando a evolução dos estados, em que ano Minas aparece com esse nome no mapa? Ela vai aparecer com esse nome no mapa em 1732. A resposta está aqui. Isso aqui era só para ver se vocês tinham assistido realmente o vídeo, né? Fiquei testando vocês. Mas a maioria assistiu, claro. A partir de qual ano o Brasil passa a ter a configuração mais próxima do que é hoje, levando em conta a sua extensão territorial, o tamanho do nosso território? A gente percebe que ele vai crescendo e evoluindo a partir do momento em que o vídeo vai passando, né? Que ele vai ganhando estado, território e assim por diante. Então, na verdade, em 1903, ele passa a ter praticamente o tamanho que ele tem hoje. Se vocês quiserem conferir, voltem o vídeo. Dê a divisão regional do Brasil de acordo com o IBGE nos seguintes anos. Então, o primeiro vídeo, ele mostra os estados. O segundo é muito rapidinho, ele mostra a modificação das regiões. Então, é um vídeo menor, com tempo mais curto, que passa mais rápido. Vocês teriam que pausar bastante esse vídeo. Em 1940, nós tínhamos Norte, Nordeste, Este, Sul e Centro. Depois, em 1950, nós vamos ter Norte, Nordeste, Centro, Oeste, Leste e Sul. Em 1970, vocês vão notar uma coisa em 1970. Em 1970, nós tínhamos Norte, Nordeste, Centro, Oeste, Sudeste e Sul. Tá vendo? É a mesma divisão que nós temos atualmente. Olha aqui, eu busquei para vocês um mapa de 1970. O que vocês vão perceber nesse mapa? A diferença dele para o mapa atual está na configuração das regiões.
a região centro-oeste, ela vai perder território. Ela vai perder esse pedacinho aqui para a região norte, que é o estado de Tocantins. Lá em 1988, ela perde isso aqui. E o Mato Grosso era um estado só. Depois ele foi dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, a configuração regional é a mesma, mas dentro das regiões aconteceram pequenas modificações, mas modificações que fizeram diferença. Aqui, ó, divisão regional de 1970. Tá vendo? Olha aqui, que o Nordeste, Minas, aqui na região Sudeste, aqui nós temos a região Sul, aqui o Norte. Quando a gente chega no Centro-Oeste, a gente percebe uma diferença muito grande, ó. Ó, o estado do Mato Grosso inteiro, com a capital em Cuiabá, e o estado de Goiás, onde fica Brasília, que é a nossa capital, também era bem grande. Aí o que eles fizeram? Eles modificaram, eles colocaram aqui, criou Tocantins, capital é Palmas, e o Mato Grosso foi dividido em dois. Então, essa é a divisão importante, a modificação importante que aconteceu no mapa de 1970, né, para o mapa. Então, gente, atualmente a divisão é a mesma. Porém, aí vocês podem completar aí no caderno de vocês. Porém, ocorreram modificações dentro da região centro-oeste. E eu já expliquei essas modificações para vocês. Em sua opinião, o nosso mapa ainda pode sofrer alterações ou ele é imutável? Agora que é a resposta pessoal. Vou até colocar aqui, ó. Resposta pessoal. Mas você, né, a maioria das respostas, elas têm que cair no seguinte: ele vai sofrer alterações com certeza, porque ele não é imutável. Inclusive, existe um projeto para que o norte de Minas Gerais passe a pertencer à região nordeste do Brasil. Bom, agora todas as aulas foram corrigidas, as atividades da aula 26, 27 e 28, que é uma matéria muito importante, né? Daqui agora até o final do ano a gente vai ver as regiões brasileiras. Eu quero que vocês, por favor, corrijam no caderno de vocês e mandem uma foto dessas atividades corrigidas para mim, ok? Boa tarde para vocês, bom final de semana, descansem, fiquem bem e se cuidem. Abraços.